dia, gente amiga! Bom dia! Voltamos para o nosso debate. Somos uma só família, somos melodia. Rádio é melodia, rádio é melodia. Pois é, estamos de volta neste momento ao vivo para o Facebook. É importante até que a gente esclareça, nós estamos com um probleminha no nosso canal no YouTube, por isso o pessoal que estava acostumado a assistir nossas transmissões pelo YouTube estão aí em falta, mas nós já estamos em contato com a empresa e estamos resolvendo a situação, tá bom? Enquanto isso, nós estamos ao vivo somente para vídeo no Facebook. Melodia Conquista 87,9 FM, você vai encontrar o nosso canal lá no Facebook. Já estamos ao vivo em vídeo para o Facebook também. Além da frequência 87,9 FM, o WhatsApp é 3201-8071, é fixo o WhatsApp também. Na manhã desta sexta-feira, dia do poeta, estou recebendo o pastor André Prates, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Gilaelso. Bom dia, pastor Firmino. Bom dia, amados ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e mandar um forte abraço para todos os poetas que faz da nossa vida melhor com suas poesias, com seus cânticos, né? Porque quem compõe também a música não deixa de ser uma poesia, né? Então, parabéns a todos. Pastor Firmino Neto também está conosco, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor Firmino. Bom dia, pastor Gilaelso. Bom dia, pastor André. E eu tenho uma poetisa lá em casa, né? De mão cheia. A pastora Tereza é musicista e poetisa. Olha, né? Parabéns. Ela é autora de várias músicas, e músicas lindas, maravilhosas, e poesias também. A pastora Tereza, ela para um minuto faz 3, 4 poesias. É um jorrar de inspiração poética. E eu fico impressionado, assim, no bom sentido, né, como Deus a usa. Pastora Tereza, hoje é dia do poeta e a senhora receba aí a minha referência com um beijo, tá bom? Minha sogra, te amo. E também um beijo para Mari, minha esposa, pastora Maristela, tá bom? Que estão aí na escuta. Deus abençoe. Vamos então iniciar o nosso debate orando. Eu vou pedir ao pastor Firmino que apresente este momento ao Senhor. Sim, Deus, nós te louvamos por estarmos aqui na tua presença nessa manhã. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes, ó Deus, daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos realmente, a despeito daquilo que nós te pedimos. Nós queremos te louvar, Senhor, pelas vezes que tu não nos atendeste segundo o que nós queremos ou o que nós queríamos, mas te louvamos porque tu não tens deixado faltar aquilo que necessitamos no nosso dia a dia. Eu quero nesse momento entregar a vida do pastor André, pastor Gilaelso, nas tuas mãos, essa programação, esse debate, que é a iluminação do Espírito Santo possa permear nossas mentes e nos conduzir, ó Deus, de maneira que o teu nome seja glorificado e a tua palavra, Senhor, possa sair livre, ó Deus, livre de qualquer sofisma, livre de qualquer eu, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos iniciar aqui o nosso tema de hoje. O que exatamente é o reino de Deus? Esse é um ótimo debate, um excelente debate. E eu queria começar aqui com o pastor André, perguntando, pastor André, o que é exatamente o reino de Deus? Meu pastor, pensa em um tema muito interessante. E por incrível que pareça, por mais que a gente já pregue tanto em nosso contexto evangélico, fale tanto do reino de Deus, Jesus falou tanto do reino, João Batista falou tanto do reino, mas muita gente ainda que se diz cristã não entendeu ainda exatamente o que é o reino de Deus.
Eu me lembro muito bem de um trabalho, um laboratório de campo que na época, se não me falha a memória, foi o pastor Edilson, hoje ele é pastor da Betel. Ele passou para nós fazermos. Era uma pesquisa que a gente deveria fazer individual com algumas pessoas, e a pergunta era: o que é o reino de Deus? E eu saí perguntando pessoas já antigas da igreja, jovens, adolescentes, adultos, novos convertidos, e por incrível que pareça, era cada resposta muito abaixo do entendimento real do reino. Por exemplo, algumas pessoas diziam que o reino de Deus era a igreja, outros diziam que o reino de Deus era o céu, onde Deus está, outros diziam que o reino de Deus é a Bíblia, outros diziam que o reino de Deus é o céu com os anjos, né? Então, assim, foram muitas respostas que totalmente distorcidas daquilo que realmente é o reino de Deus. E claro, alguns se salvaram, e por sua experiência eles falaram: não, o reino de Deus é o poder de Deus em todo lugar ao mesmo tempo, ao domínio, à soberania de Deus que impera e que reina. Eu me atrevo a dizer que o reino de Deus é o amor que emana através de Jesus Cristo. Esse amor que tem o poder de construir e de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Esse amor que está em cada molécula existente na face da Terra, que está em cada meteoro, planeta do universo. Esse amor que traz oxigênio para a Terra, que faz com que a gente respire, que faz com que uma borboleta voe, que faz com que um bebê nasça. Então, eu penso que, resumindo, o reino de Deus é isso aí, é o poder de Deus, mas transbordante de amor. E não é esse amor hollywoodiano, não é esse amor novelístico, não. É o amor incondicional de Deus demonstrado por Jesus na cruz do Calvário. Então, esse amor, ele é poderoso e ele está em todo lugar ao mesmo tempo, se introduzindo em todos os lugares. A gente vai aqui dissertar mais a situação do que é, mas a priori eu quero dizer que é isso. Pastor Firmino, em Lucas 17, Jesus parece nos mostrar um caminho, né? E ele diz assim, no verso 20... O reino de Deus não vem com aparência exterior. E nem dirão: ele está aqui ou ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso. O que significa, pastor Firmino? Eu estava refletindo sobre esse assunto, né? De fato, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele não é exterior. E enquanto eu meditava, eu pensava, né? Eu refletia sobre uma palavra de Jesus, uma parábola, né? De Jesus em Mateus 13, que diz assim, quer ver? Mateus capítulo 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior dos arbustos, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Eu estava pesquisando sobre o grão de mostarda, né, que Jesus usa em dois momentos para assemelhar a fé, né, do crente, do cristão, do servo, do discípulo dele, e ao reino de Deus, o grão de mostarda. E eu descobri algumas coisas interessantes acerca do grão de mostarda, né? A começar da sua significância ou insignificância, né? A depender da ótica que você observa, é insignificante e ao mesmo tempo significante.
ele não tem aquilo que nós muitas das vezes imaginamos humanamente falando. Ele não propõe aquilo que nós queremos, na maioria das vezes, humanamente falando, fisicamente falando, materialmente falando. Ele não tem essa preocupação, né? Em se tratando de significância, toda a significância do reino diz respeito às questões espirituais, aos valores espirituais, que estão em rota de colisão com os valores deste mundo, né? Verdade. Com os valores da terra. Aí, o porquê do grão de mostarda ser a menor das sementes, né? Porém, é algo extremamente necessário. Ele não tem significância, mas tem muita importância, e importância prioritária na vida do ser humano, porque Jesus no capítulo 6 de Mateus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Então é prioritário na vida do ser humano, na vida do crente. Não tem significância humana, mas tem importância, né? Tem importância imprescindível. Outra coisa que o reino de Deus se assemelha é quando Jesus diz assim: é a menor dos grãos, mas quando se planta, se torna o maior dos arbustos, e as aves do céu vêm a aninhar sobre ele, né? A importância do reino para o coração, né? Para aninhar o coração do homem, para aquietar o coração do homem, para trazer descanso para a alma do homem. Entende? Aqueles que buscam encontram realmente um ninho. Amém. Nesse reino. Encontra sombra nesse reino. E a gente vai falando sobre isso. Enquanto eu meditava, eu encontrei várias coisas no Antigo Testamento, né? Salmo 23, né? Nós encontramos lá o aninhar do reino lá no Salmo 23, né? Nós encontramos a insignificância juntamente com a grandeza do arbustre na mulher, na multiplicação do azeite. Parecia insignificante, mas quando foi sob a orientação, sob a direção de Deus, do profeta, produziu tanto que acabou com a dívida da mulher e ela viveu do resto. Parecia insignificante, mas tem uma coisa interessante no grão de mostarda, viu? Que se assemelha, eu faço um link com Êxodo 3, quando diz assim, lá em Êxodo 3, que o arbusto, ele pegava fogo, mas não se consumia, né? Na experiência de Moisés. Isso significa que problema não mata crente, dificuldade não mata crente, luta não mata crente. O crente passa pelo fogo, mas não é consumido pelo fogo, igual aquele arbusto. Igual também os da fornalha entraram, mas não foram consumidos pelo fogo. O grão de mostarda é o único grão que pode ser queimado no fogo e plantado e ele nasce. É o único. Não sabia desse detalhe. É o único grão é a única semente que pode passar pelo fogo, ele não poca. A casca dele é resistente ao fogo. O reino de Deus é indestrutível. Muito pelo contrário, o reino de Deus é destruidor das hortes espirituais da maldade nessa terra. O texto diz assim: Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus conversando lá, expulsando os demônios, aí chegaram os fariseus e disseram: ele expulsa pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus fala: o reino de Deus, um reino dividido contra si não sobreexiste. Tem mais, e se eu não expulso pelo demônio, logo eu expulso pelo Espírito de Deus. E se eu expulso pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus chega arrebentando com Satanás. Se eu expulso pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus veio para desfazer as obras do diabo, veio para arrebentar com todo o ardil de Satanás,
e é indestrutível. Vou repetir. O grão de mostarda é a única semente que vai ao fogo e ela depois pode se plantar e ela vai nascer, produzir. Assim como o crente, o grão de mostarda, Jesus assemelha também com a fé do crente, né? Que passa pelo fogo, mas não é consumido nem destruído pelo fogo. O reino de Deus é indestrutível. A nível de significância, aparentemente não significa nada, principalmente para esse mundo, né? O reino de Deus só tem importância nesse mundo para os crentes, porque ele é implantado no coração do crente, no coração de quem recebe a Jesus, através do novo nascimento, viu, pastor? A porta do reino é o novo nascimento, né? E o instrumento para esse novo nascimento é a cruz, né? Então o reino de Deus é o reino dos mortos-vivos, daqueles que morreram para este mundo e renasceram em Cristo. Então nós fazemos parte desse reino, do reino de Deus. Nós vivemos aqui como mortos para este mundo, mas vivos para Deus, espiritualmente. Mas olha só, lá o arbusto pegava fogo e não se consumia. Moisés ficou meio atarantado. Vou ver o que é isso, né? Sem entender que era o povo, ele estava ilustrando a vida de Israel, dos judeus lá no Egito, no meio do fogo, e Deus dizendo: não, meu povo, o fogo não destrói, o problema não consome, a doença não mata. E se matar, mata a carne, porque a alma e o espírito continua vivo para o reino de Deus. Muito bem, 11 horas e 31 minutos, nós vamos ao intervalo já já. Eu volto, pastor André, porque uma vez Jesus disse para um escriba: você não está longe do reino de Deus. Daqui a pouco a gente volta para entender melhor essa questão, tá bom? Daqui a pouco. Pessoas autistas podem ter dificuldades de olhar ou se conectar com os outros. Não responder ou agradecer não é falta de educação. A crise de uma pessoa autista não é birra. E tudo bem estar sempre repetindo. Autismo não se cura, se compreende. Dia 6 de outubro, o Brasil volta às urnas para escolher os seus representantes municipais no maior e mais importante evento democrático do país. E a cobertura mais completa de Vitória da Conquista é da Melodia. Melodia! A partir das 17 horas, você vai acompanhar passo a passo as primeiras apurações, fatos do dia da votação, as notícias nos 4 cantos do país, as parciais nas capitais e região e tudo que envolve o grande dia para as cidades brasileiras. Eleições 2024 é na Melodia. Apresentação: Gilaelson Santos e Ebenezer Fagundes. Melodia. No Brasil Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Paleta bovina resfriada, peixe pedaço quilo R$19,80. Frango congelado quilo R$8,45. Leite condensado Italag 395 gramas R$4,99. Válidas até 6 de outubro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados
personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Economarte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Carne moída, CMP, congelada, 500 gramas, R$3,98. Coxa e sobrecoxa com dorso, congelada ao quilo, R$7,98. Macarrão Petian Comum, 400 gramas, espaguete, R$1,78. Molho de tomate, 300 gramas, sachê tradicional, 98 centavos. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado, 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 8 de outubro. Economarte. Congresso de Líderes e Pastores da Igreja ADSA Brasil. Tema: Conhecendo Minha Identidade. Local: Caminho 26, número 50, Chácaras Morumbi, Vitória da Conquista. Dias 12 e 13 de outubro. Ministrantes: Pastor Galdino Júnior de São Paulo, Pastor Danilo Santos de São Paulo, Pastor Juan Fernandes dos Estados Unidos, Pastor Fábio Filho de São Paulo. Louvor: Maurícia Franco, Jefferson Victor, Ministério ADSA 3 e Ministério Quero Mais. Inscrição R$120. Almoço, café e jantar incluso. Contato WhatsApp 77 981 16 84 25. Debate Melodia. Estamos de volta para a frequência 87,9 FM e também para o Facebook, você nos assistindo aí, muito obrigado pelo carinho. Olha só, nós estamos hoje com esse debate falando aqui sobre o reino de Deus, e aí é sempre um tema interessante quando a gente fala sobre o reino de Deus, né? Porque o reino de Deus é um reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Como disse o apóstolo Paulo, que o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Bom, pastor André, vamos lá. Jesus disse para um escriba o seguinte, está relatado aqui em Marcos 12, 34. Ele fez algumas perguntas em relação ao primeiro mandamento também, né? E Jesus, vendo que ele havia respondido sabiamente, disse: você não está longe do reino de Deus. A gente percebe claramente, diferente de outros personagens que ia até Jesus com o objetivo de testá-lo, né? Testá-lo, de tirar a autoridade dele, né? Contradizer as palavras dele. Esse moço, ele queria entender. Ele queria entender. Ele sabia que ele estava... A intenção dele era fazer a vontade de Deus. E de repente chega Jesus com essa proposta do reino. E ele queria agora fazer a coisa certa, já que Jesus estava agora ensinando as coisas concernentes a Deus. E o escriba era o cara que escrevia, né? Era aquele que tinha esse zelo pela palavra de não deixar padecer os pergaminhos, né? De poder dar continuidade os escritos sagrados. Conhecia muito bem, né? Com certeza, conhecia, porque a vida dele era ali em cima de uma mesa, digamos assim, escrevendo, e conhecia de cor e salteado, principalmente o Pentateuco, né? Mas a gente percebe claramente que dentro do reino de Deus, vou usar essa expressão, o que vale muito é justamente essa atitude desse moço, a intencionalidade, sabe? Não é o exterior, é o interior. O exterior passa a ser um reflexo daquilo que está no interior do indivíduo. Quando o pastor citou aqui aquele texto, o pastor Firmino citou aquele texto, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que seria buscar primeiro o reino de Deus? Aqui, o reino de Deus, ele pode ser explicado de uma forma muito expandida, né? Com vários significados. Mas o pastor Firmino, ele explicou muito bem aqui, usando um exemplo da semente, do grão de mostarda. Mas a gente pode encaixar aí também na vontade de Deus, né? O que é o reino de Deus? A vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Aí pronto, aí vem as implicações, né? A vontade de Deus é o quê?
é paz na vida do indivíduo, é amar. E Jesus resume tudo isso em duas situações, ou em duas coisas, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o resumo do reino de Deus é justamente isso aí. Quem pratica isso aí, fogo não queima, não destrói, né? Seta de maldade da pessoa ali contra uma pessoa desta vinda de Deus também não é atingido. A pessoa anda na contramão dessa cultura que nós estamos vivendo. Agostinho de Hipona, ele escreveu um livro, Cidade dos Homens, que é muito interessante, que ele vai fazer agora um paralelo, pastor Gelson, entre o reino do homem e o reino de Deus, né? Enquanto que o reino do homem hoje, o melhor é aquele que é servido, o maior é aquele que é servido, o maior é aquele que tem e ele é servido. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Olha, ao contrário, ele pode ter 1 bilhão, mas se ele serve, ele é o maior. Mas se ele não serve, ele pode ter $1 bilhão, mas ele não é. Ele é o último. O instrumento, né? Os dois instrumentos que quem está no reino de Deus usa é a bacia e a toalha. Exatamente. E por coincidência, digamos assim, entre aspas, foi a última lição, né, do estágio dos discípulos. Antes de Jesus ser crucificado, é como Jesus falou: olha, vocês estão prontos, vou dar a última lição aqui para vocês. Ou seja, a toalha e a bacia. Que naquela época todo um entendimento, né, do escravo que lavava os pés e tal. Então... E dizer, eu vou aproveitar, pastor André e pastor, que esse ensinamento, ele não é teológico. Ele não é litúrgico, ele é teológico. Exato. Ele não é para estar aí praticando. Não é para estar na igreja, não. Ele não é litúrgico, não. Ele é teológico. É como hoje tem colocado muito na internet, o pessoal coloca assim, né? Usa uma situação e diz assim, isso não se refere à casa, se refere à pessoa. Ou seja, aquela bacia e aquela água não se refere literalmente à bacia e à toalha. Se refere a um comportamento, a um pensamento, a um sentimento. É uma filosofia de vida, né? Hoje, esse sentimento de humildade, de servir, de considerar o outro maior, não no sentido de inferioridade, mas de poder se doar, isso aí está sendo sufocado, engolido pela necessidade de ser grande, de ter, de orgulho, sabe? Hoje a pessoa tem alguma coisinha e quer pisar em cima das pessoas, quer passar por cima como tá um rolo compressor das pessoas. Então, pastor, assim, tem pano para manga nesse negócio aí, porque as mensagens que nós temos visto nas músicas pentecostais é complicada, porque está na contramão do evangelho do rei, nessa coisa de derrotar o inimigo, de jogar o inimigo no chão, e nem sempre esse inimigo se refere a Satanás, né? Sim, muitas vezes a pessoa, quando está ouvindo uma música desse tipo, ela vai pensar naquela pessoa que maltratou ela. Vai pensar no marido que teve algum problema, na esposa, no vizinho, parente, no irmão da igreja. Isso. Então, ou seja, sai do centro daquele que realmente tem que ser. Aí você vê agora um bocado de analfabeto bíblico, um bocado de analfabeto de reino de Deus, fazendo um monte de besteira, sem saber... achando que está fazendo a coisa certa, né? Eu costumo dizer uma coisa muito interessante assim, que a linha que divide um indivíduo que está no reino e um indivíduo que está vivendo uma vida religiosa agora de forma pejorativa é muito tênue, sabe? Às vezes ele está aqui vivendo uma vida extremamente religiosa no sentido pejorativo da palavra, matando e morrendo, achando que está fazendo as coisas para Deus. E na verdade está fazendo para ele mesmo, né? Por orgulho dele e por interesse. É o jogo da barganha, né? Vou dar para receber. Enquanto no reino de Deus é o contrário. Muito bem. Só rapidamente, o pastor André falou aí, nós estamos... Paulo religiosamente matava, né? Exato. Mas quando entrou no reino, o que foi que aconteceu com ele? Foi morto. Ele foi morto, foi o contrário. Muito bem. Agora são 11h43. Pastor Firmino, voltando àquela fala de Jesus, ele diz que o reino de... Ninguém vai poder dizer que o reino de Deus está ali ou acolá, que ele não tem aparência exterior. Logo, a gente conclui que não é algo palpável que você pode pegar, que você pode ver. E ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, e aí ele completa, tirando qualquer dúvida.
né? Então, o que seria? Porque há muitas precipitações e há muitos equívocos, né? Tem gente que diz que o reino de Deus é a igreja, né? E de fato a gente percebe outra coisa nos ensinos. Mas eu quero trazer outro texto que está em Mateus 6, o verso 10, que é a oração do Pai Nosso. Do Pai Nosso, oração chamada modelo. também oração dominical, enfim. Diz o seguinte no verso 10, o capítulo 6. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui parece estar expresso de que o reino de Deus seria a vontade de Deus operando dentro do ser humano, né? É uma interpretação. E aí, pastor Firmino? Não, na verdade, não é uma interpretação, né? Porque a oração, ela é íntegra, né? Cada palavra nessa oração tem um significado, né? Tem um significado. Eu falava com o meu ajudante essa semana sobre essa questão aí, que Jesus está tratando a oração, está ensinando a orar, né? Aquele que está no reino, que faz parte do reino. Ele anseia, o maior anseio do coração do crente que está dentro do reino é ver o reino de Deus estabelecido na terra e no céu, em todos os lugares. Entende? Agora sim, primeiro conceito que quem está no reino tem a partir da oração, e a oração, vou falar aqui também, são duas coisas que não são litúrgicas. Se houver liturgia no Pai Nosso, vira reza. Verdade. A oração do Pai Nosso não é litúrgica, é teológica. Cada palavra tem um significado prático, muito prático, né? É para se viver cada palavra daquela. Não é para sair recitando o Pai Nosso como se fosse mantra para proteger, né? Abriu o Salmo 100. Como se fosse o Salmo 91 e tal. Tem gente que... É. Então, a oração do Pai Nosso não é litúrgica, não é para sair praticando, recitando, rezando a oração do Pai Nosso por aí, não. A oração do Pai Nosso é uma mensagem, é um sermão que, se você for pregar cada palavra que está na oração do Pai Nosso, você leva mais de um mês, ou muito mais de um mês, pregando sobre cada palavra daquela. Verdade. Cada palavra tem um significado. Quer ver, por exemplo, quando começa dizendo assim, Pai Nosso que estás nos céus. O judeu orava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Era um Deus distante. Era um Deus lá do passado. E o Deus deles, né? Dos judeus, né? Do judeu. É o Deus que está atrelado a Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus distante. O Deus do reino é pai. É nosso. É pai e é pai nosso, né? Aí ainda entra o possessivo, né? O pronome possessivo. Verdade. Nosso, Pai Nosso, né? Agora não é um pai qualquer, é um pai que está nas alturas, né? É um pai que está no céu. E se fôssemos tratar aqui sobre a implicância do céu, né? Com esse pai, quer dizer, não é um pai que eu possa, alguém diz assim, eu acho muita petulância dizer que eu sou amigo de Jesus. Jesus me considera amigo. Jesus me considera amigo. Ele quebra isso aí. Eu me sinto confortável. Eu vejo algumas pessoas dizerem assim sobre pastores de renome. O pastor André já ouviu isso também. Pastor Gilaelso. É um pastorzão, assim, conhecido. É meu amigo pessoal. Fala para evidenciar, né? Que o cara é grande, é amigo dele, ele é grande também. É meu amigo pessoal, né? Eu sou servo de Jesus Cristo. A igreja primitiva, o adjetivo, né? E o tratamento mais usado pela igreja primitiva para Jesus era Kyrios, Senhor. Mas hoje nós vivemos essa amigo, eu sou amigo, né? Você e tal. Não pode entrar, a casa é sua, você e tal. Quer dizer, eu posso até tratar coloquialmente. Eu lembro que no seminário eu tomei um chilape de um pastor. Estamos tratando sobre o reino. Eu volto
Tomei um chilape de um pastor. Eu cheguei na porta da sala, ele dando aula, aí meu amigão, meu amigo mesmo, cheguei na porta da sala e disse, e aí, bicho? Oxi! Ele não contou uma nem duas. Bicho, eu sou pastor. Você pode me tratar como pastor? Depois ele me chamou e disse, olha, quando a gente tiver coloquialmente, não tem problema. Eu conversando com Deus, eu digo, senta aqui, Senhor. Fica aqui do meu lado. Eu quero, mas eu vou em público. Eu coloquialmente, eu falo com, eu chamo André. Eu chamo todo mundo pelo nome coloquialmente, mas publicamente é pastor André, missionário fulano, missionário Beltrano. Tem significado, porque a Bíblia diz aqui honra, honra. Se tem honra, é digno de honra, tem que ser honrado. É bíblico isso. Respeito contraditório. Porém, no reino de Deus, é assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. O reino de Deus não pode ser estabelecido sem a vontade de Deus. Né? Tem muita gente aí usando o nome de Deus sem usar as implicações desse nome, as prerrogativas desse nome. Dizer que faz parte do reino de Deus tem que mostrar as características desse reino sendo vivida na sua vida. É por isso que tem um teólogo antigo que diz assim, eu me esqueço, não sei, eu posso até citar o nome dele, diz assim, viva o evangelho, pregue se for necessário. Se for necessário, não tem? Tem. Não sei se é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, é. Viva o evangelho, pregue se for Inclusive, necessário. essa frase está escrita ali no Paulo VI. Aí, tá vendo? E por quê? Porque não é aqui, não tá ali, não tá acolá, tá em nós e é evidenciado na nossa vivência, no nosso comportamento. Não está nem no nosso falar. Muito embora o falar seja importante, né? Mas não para evidenciar esse reino que está dentro de nós. Ah, rapaz, se tem coisa que me deixa empolvorosa é ver alguém dizer, Deus me usou. Deus me usou, me usou poderosamente. Né? O reino de Deus não traz, não autoriza ninguém a fazer referência a si mesmo. Né? Jesus disse assim... O próprio Jesus não fazia isso, né? E o próprio Jesus disse assim, ó, considerai-vos servos inúteis por terem feito somente o que vos mandou fazer. Quer dizer, o conceito que eu tenho não é de amigo de Deus, é de um servo e um servo inútil. O conceito que eu devo ter. Agora as pessoas podem me achar grandão, podem falar de mim. E o bom é que as pessoas falem. Né? Positivamente, não você falar positivamente de você, mas o reino de Deus, pastor, a primeira implicação e a mais importante é a vontade de Deus sendo estabelecida. Amém. Quando nós falamos sobre o reino de Deus é um reino de mortos-vivos, mortos para esse mundo e vivo para Deus. Morto não tem vontade, né? Morto não tem vontade, morto não tem querer, morto ele não troca roupa, ele é alguém que veste ele, nem para a morada final dele, o morto, tô falando como morto, nem para a morada final dele ele mesmo tem que ser levado, né? Então, é a vontade de Deus no céu, na terra, em todo lugar. A implicância do reino é estabelecer a vontade de Deus. Jesus falou muito sobre o evangelho do reino, sobre o reino, exaustivamente. Olha, pastor, a impressão que a gente tem às vezes, pastor Jorge, é que essa vontade de Deus, ela é estabelecida por nosso esforço, né? Não, eu vou decidir agora fazer a vontade de Deus e agora esse reino vai ser manifestado. E não é, o reino já está aí. O que cabe a nós é aceitar, entender e aceitá-lo. E saber que ele está por aí. É isso mesmo. Que não é para o nosso esforço, não é? Independente de mim, se eu vivo ou não esse reino, se eu aceito ou não esse reino, ele está aí, ele é vivo, ele é poderoso, queira eu ou não. É muito bem, 11 horas e 53 minutos, a gente já está encerrando aqui o nosso debate. Eu não sei se você que está nos ouvindo aí percebeu na oração modelo, você já percebeu isso nas Escrituras? Mas veja que o primeiro pedido dessa oração modelo aqui é venha o teu reino.
Primeiro Exatamente. pedido é pelo reino de Deus. E está em consonância com Mateus 6,33, né? E eu fico com a sensação de que se você ora e não pede o reino, você não orou de verdade. Verdade. Ô pastor André, se a proposta de Deus para o homem é o reino de Deus dentro do homem, e reino a gente sabe que fala de governo, né? Sim. Governo. Como é que faz para ter o reino de Deus dentro de nós? Tem um caminho? Olha, pastor, por nosso próprio esforço seria muito difícil, ou é muito difícil. Pela misericórdia de Jesus, entendendo a importância desse reino dentro de nós, para parecermos com Jesus. Que no frigir dos ovos, o reino de Deus nos leva a essa condição de nos parecermos com Jesus. E por minha vivência e pela experiência que eu tenho, eu percebo o quanto existe algo dentro de nós que luta contra isso. Sabe? Que não quer que a gente viva isso, que não quer que a gente seja isso, que não quer que esse reino esteja dentro de nós. E eu não estou me referindo ao diabo, eu estou me referindo à minha natureza, sabe? Ao meu orgulho. Então, quando a gente aceita o reino de Deus na nossa vida, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Né? Eu estava dizendo, pastor, que assim, quando a gente começa a treinar, por exemplo, fazer academia, a fazer musculação, a gente começa a adquirir músculo, o músculo vai expulsando a gordura. Né? Gordura não aceita aperto, não aceita músculo. O reino de Deus, quando entra na vida de um indivíduo, ele vai botando para fora também, muita coisa. Então, cabe a gente ter essa sensibilidade e a humildade. Talvez essa seja a nossa parte, digamos assim, né? Vou usar essa expressão, seja a nossa parte. De pedir a Deus humildade para entender. Porque muita gente ainda está com o coração tão cheio, repleto de orgulho, de arrogância, de prepotência, que se diz dentro do contexto evangélico cristão, mas ainda não está vivendo as implicações do reino. Eu digo, meu Deus, por onde é que essa pessoa vai? Aí eu me coloco num lugar, Senhor, não me deixe eu ficar perdido dentro desse contexto, achando que eu estou fazendo a tua vontade, estou dentro da igreja lá, mas estou perdido. Então eu quero viver esse reino, porque eu sei, como todos os dias eu tenho que matar 1, 2, 3 leões dentro de mim para poder viver esse reino. E eu peço a Jesus que faça isso por mim, porque eu digo isso para ele: eu não aceito estar em outro lugar que não seja a vontade de Deus, nem que eu sofra, nem que eu chore todos os dias, nem que eu pague o preço, mas eu não quero estar longe dele, eu preciso estar com ele. Muito bem. Gente, já chegando aqui ao final do nosso programa, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado por sua audiência, Melodia 87,9 FM. Um abraço a todos. Vem aí Rádio Chofé com o nosso amigo Léo Pereira, e o Debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Bullying